Eu quero ler com você, como eu falei para vocês, a gente vai estar falando sobre Eli, a família de Eli, né? A família de Eli e o quanto que ela é importante na história do povo de Israel, né? Acontecem muitas coisas através da família de Eli, que interfere diretamente na vida do povo de Israel. Estou ajeitando a câmera aqui porque não sei o que aconteceu com o celular hoje, o celular inverteu tudo, enfim. Então, a família de Eli é uma família importante dentro do contexto do povo de Israel. Ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram péssimos. E Eli aparece, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. A partir do verso 9 até o verso 19. Primeira Samuel, capítulo 1. Do verso 9 ao verso 19. É o texto que a gente vai estar pensando nesta manhã. Que é quando Eli entra na história, né? Dentro um pouquinho antes. Lá no verso 3 também fala sobre ele. 1 Samuel capítulo 1, verso 3. A gente vai ler o verso 9 porque é um momento importante da vida de Ana em que Eli aparece. Né? Que é o momento em que ela está ali orando, pedindo a Deus um filho. E Eli acha que ela está bêbada. Né? Ele acha que ela está embriagada. Assim diz o texto. Então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim, te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada tu? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, vieram a casa a Ramá. Eucana conheceu sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E aí está falando da história de Samuel, né, que Ana não podia ter filhos, mas Deus deu um filho a Ana, depois dessa oração. Então vamos lá, falando um pouquinho de Eli. Eli era um sacerdote, um sumo sacerdote, no tempo de Samuel, na juventude de Samuel. E paralelo a isso, Eli foi juiz de Israel durante 40 anos, inclusive no lugar de Sansão. Então Eli tem uma participação muito importante na vida. Então ele acumulou, em determinado momento da sua história, acumulou a função de juiz e de sacerdote de Israel durante muito tempo. Infelizmente, Eli fica marcado na Bíblia mais pelos as questões negativas do que positivas. Eli, por exemplo, formou Samuel de maneira extraordinária. Samuel se torna o juiz, o profeta do calibre dele por causa de Eli. Porém, a ação dos filhos de Eli torna a sua história
a sua marca na Bíblia até mais negativa pelo fato dessa criação, das ações dos filhos de Eli durante o seu ministério. Como eu falei, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Ele começa a aparecer na Bíblia nessa narrativa de Ana, né? Como eu falei, é o sacerdote da época de Samuel, quando Ana ia todos os dias ou todos os anos pedir um filho, né? Já que ela já não aguentava mais ser motivo de chacota de Penina, a outra esposa de Eucana, mesmo Eucana dizendo que Ana era a mulher da sua vida, que era a mulher que ele amava. Ela, não satisfeita, queria ter um filho. A mulher na época nessa época, a mulher que não tinha filhos era uma mulher considerada amaldiçoada, então ela pedia a Deus um filho, e Deus deu até mais de um. Depois que Samuel foi entregue, que ela cumpre o voto e deixa Samuel na casa do Senhor, Deus dá a ela mais filhos. Mas Eli aparece nesse momento. Só que tem um problema nessa questão de Eli em relação à sua família. Os filhos de Eli não temiam a Deus. Não havia temor a Deus. Não havia temor dos filhos de Eli acerca de Deus. Não havia temor. Não havia temor. Ele foi um excelente mentor, instrutor de Samuel, mas foi péssimo, um fracasso como pai, né? Eli mostra, e aí a gente lê o texto agora, a gente lê o texto de 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 9, e você vê como Eli, apesar do sacerdócio, ele não estava bem, né? Porque ele viu a mulher orando, ele pensou que a mulher estava bêbada, ou seja, falta de sensibilidade espiritual. Isso acontece demais, não sei se eu vou falar isso no final, vou falar no final isso, e no final a gente vai falar sobre essa falta de sensibilidade espiritual. Ao pensar que Ana estava bêbada enquanto orava, né? Às vezes a gente tem essa péssima mania, esse péssimo costume de julgar a vida espiritual do outro sem saber o que o outro está passando. Isso é péssimo, isso é horrível, isso não tem o agrado de Deus, né? Jesus, que é Jesus, em nenhum momento julgou a vida de ninguém. Ele disse, vai, não peques mais. Ele consertou a vida de muita gente, a tua fé te salvou, mas ele nunca chegou e falou assim, você é condenado, você não tem jeito, nada disso. Sempre Jesus abriu uma oportunidade, uma porta para que as pessoas pudessem ser salvas, pudessem ser abençoadas através do seu ministério. Então, essa sensibilidade espiritual que Jesus tinha, a gente precisa ter também. Então, às vezes, está olhando, até dá uma antecipada, que a gente vai falar isso no final, você está vendo que alguém está adorando, está chorando. Aí tem gente que com uma tremenda insensibilidade. Por que está chorando? Você não precisa chorando na igreja. Deus me livre. Isso é coisa de... a igreja é lugar para ficar chorando, se lamentando. Não é, irmão. A igreja é lugar de ficar chorando, se lamentar. Às vezes uma palavra que vem dos céus vem para consertar a nossa vida. E a gente está, às vezes, sem sensibilidade. A gente acha que as pessoas estão chorando à toa, as pessoas estão rindo à toa, estão adorando. Aí vem alguém do lado, está adorando, levantando a mão, fechando os olhos, cantando ao Senhor. E para que isso? Tem uma música do pastor Marcos Salles que é muito interessante, que a música é Te Adorar do Meu Jeito. E ele fala justamente isso. Só quem sabe o que eu passei sabe da minha adoração. E de onde Deus Jesus me tirou e onde Ele me colocou, levantar as mãos, entregar uma oferta, é muito pouco daquilo que Jesus já fez na minha vida. Isso... muita gente nessa insensibilidade espiritual critica um movimento de adoração de alguém, uma oferta. Olha, eu dei uma oferta na igreja. Por que você deu oferta? Já deu seu dízimo. Então, assim, é uma insensibilidade espiritual, um coração duro, né? Um coração de pedra, que quer julgar e intervir de como a pessoa vai prestar um culto, como a pessoa vai adorar a Deus. Isso é insensibilidade espiritual. Isso é o que o Eli estava fazendo. Ele não tinha que julgar e dizer que ela estava bêbada. Ele tinha que chegar e falar assim, o que houve, minha filha? O que eu posso ajudar? Qual é o teu problema? Não, olha, você está bêbada, você precisa apartar teu vinho. E então a gente, às vezes, esse julgamento sem conhecer, esse pré-conceito antes de conhecer o que está acontecendo, é fruto de uma insensibilidade espiritual, que a gente não pode ter. A pessoa está adorando ao Senhor, está chorando, está se derramando, se ajoelhou, se derramando diante de Deus.
Deixa ela ali, irmãos, dê amém, deixa ela ali, porque ela sabe o que ela está vivendo, ela sabe o que está acontecendo. O pastor chamou no altar, a pessoa está lá chorando. Porque toda vez a mesma pessoa vem no altar aqui chorar quando o pastor chama. Porque, irmãos, isso não importa para nós. O que importa é que ela está vindo no altar porque ela quer se consertar. Quando ela vem, mas ela vem todo domingo. Que bom que ela vem todo domingo, porque ela está reafirmando o seu desejo de mudar. Ela está reafirmando o desejo de mudar. Não vir à frente quando o pastor chama, porque, o que as pessoas vão pensar? É por isso que às vezes a gente não cresce. Porque a gente está pensando no que os outros vão pensar. Quando na verdade nós deveríamos estar atentos àquilo que Cristo quer de mim. O que Cristo quer de mim? Ele quer que eu renove a minha aliança todos os dias. Ele quer que eu renove a minha vida com Ele todos os dias. E às vezes ir à frente no altar, e no altar, quando o pastor chama, ou alguém chama para orar, é sinal de que você quer uma mudança, você quer o conserto, você quer a cura, você quer a libertação. E isso é importante para que a gente possa caminhar. Então a falta de sensibilidade espiritual faz com que a gente julgue. Por que está fazendo isso? Por que ela está chorando? Por que essa menina do louvor está ministrando? Cruz credo, toda semana agora está chorando, ministrando. Irmãos, isso é falta de sensibilidade espiritual. É falta de entender que ela tem um momento com cada um tem o seu momento com Deus. E às vezes Deus fala no profundo ali no templo, ali na hora da adoração, ali na hora do louvor, da oração. E a gente precisa ter esse cuidado. A gente não pode ter como eu falei, esse preconceito, esse julgamento de que a pessoa está passando, deixando de passar, julgando que a pessoa está orando, está de mão levantada, porque ela se ajoelhou para orar. Irmão, isso aí é a pessoa com Deus. Por que você não olha para isso e se inspira a fazer também? Talvez falta você se ajoelhar nas horas de louvor, nas horas de oração. Falta você vir à frente e se consertar com Deus. E aí a gente prefere criticar quem está disposto a fazer isso. Eli estava fazendo isso. Eli estava criticando. Mas quando você começa a perceber, Eli estava longe de Deus. Apesar de ter ensinado Samuel muito bem, mas Eli, na sua essência, ele era um sacerdote que não estava alinhado com Deus 100%. Ele tinha uma parte de alinhamento com Deus até pela sua função. Mas Eli chega um momento que ele se perde totalmente. Então talvez, quando a gente critica demais alguma postura, é porque a gente está falhando em posturas com Deus. E por isso é mais fácil até a crítica. Ok? Então, Ana estava bêbada enquanto orava, mas ele depois, ao saber, a abençoou. Ana, depois de desmamar Samuel, o entrega para cumprir o voto. Eli ensinou a Samuel a ouvir a voz de Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 3, o verso 9. Que é quando Deus chama Samuel. Deus chama Samuel. No verso 9, aí depois que Deus chama Samuel várias vezes, e Samuel vai a Eli e fala assim, olha, o que foi? Aí ele fala assim, não sou eu que estou te chamando. Aí no verso 9 diz assim, Eli entende, fala assim, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Ou seja, assim Eli ensinou a Samuel a ouvir a voz de Deus. O Eli foi o mentor de Samuel nessa empreitada, nesse seu início de vida. Qual foi o maior problema de Eli? Como eu falei, o maior problema de Eli foram os seus filhos. E com o avançar da idade, seus filhos tinham cada vez mais espaço no serviço sacerdotal. Então Eli a idade ia avançando, e ele ia ficando cansado, e os filhos Ofni e Finéias estavam sempre à frente do dever sacerdotal. O problema é que, como eu disse, os filhos de Eli não temiam ao Senhor. Não serviam ao Senhor. Os filhos não temiam a Deus e nem respeitavam o pai. 1 Samuel capítulo 2, do 12 ao 17, fala sobre os filhos de Eli. O crime dos filhos de Eli. Olha o que eles faziam. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Filhos de Belial eram filhos de Satanás, né? E não conheciam o Senhor.
Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira e na panela, no caldeirão, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura hoje, e depois tome para si, quanto desejar a tua alma. Então lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força tomarei. E era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então o que eles faziam? Eles violavam as regras da adoração. Por exemplo, como é que aconteceu? O sacerdote, na hora do sacrifício, depois do sacrifício entregue ao Senhor, ele podia botar o garfo e tirar um pedaço para ele. Só que o pedaço tinha uma medida, né? Tinha um peso, não podia ser um pedaço maior. O pedaço maior sempre de Deus, e o pedaço menor do sacerdote. Só que nisso, os filhos de Eli pegavam um pedaço maior e ficavam para si, não devolviam. E mais, às vezes, antes da pessoa oferecer o sacrifício ao Senhor, eles já pegavam a carne para eles. E isso, Deus não admitia isso. Isso não estava fora das regras da oferta, está lá em Levítico. Então, na hora da oferta, por exemplo, o cara ia entregar uma oferta, um animal sacrificado ao Senhor, ele pegava primeiro para ele e deixava o resto para Deus. Ou então, na hora que ele botava o garfo para tirar um pedaço para ele tirava um pedaço muito grande, maior até, e aí ficava com esse pedaço e não devolvia. Ou seja, ele violava as regras de oferta ao Senhor. E os dois são sacerdotes, né? Lembre-se que filho de sacerdote também não era sumo sacerdote, mas eram sacerdotes. Eles violavam as regras acerca das ofertas e se apropriavam daquilo que era consagrado a Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 2, o verso 25, a partir do verso 23, Eli dá uma repreensão nos seus filhos. Olha o texto. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram, olha o que o texto diz, mas não ouviram seu pai, porque o Senhor os queria matar. O desejo de Deus era eliminar os dois. Então, Deus permitiu que os filhos já pouco se lixassem para a repreensão do pai. O fato é que o tempo deles estava acabando, pelo fato de estar violando as regras do sacerdócio, violando as regras da adoração. Isso é muito complicado, irmãos. A adoração é para Deus. Quando eu coloco alguma coisa no primeiro lugar que não é Deus, eu estou tirando Deus da minha prioridade, e isso é muito perigoso, isso é muito complicado. Os filhos de Eli vão sofrer na pele, daqui a pouco a gente vai ler, vão sofrer muito, né, vão pagar caro, pelo fato de estarem violando as regras de oferta e de adoração ao Senhor, sendo sacerdotes. Irmãos, isso é muito sério, porque nós estamos falando de sacerdote. Sacerdote, trazendo para os nossos dias, são os pastores, os líderes. Quando um pastor, um líder, ele viola a regra de adoração, quando ele não é correto, quando ele quer trazer a adoração em vez de dar a Deus para ele, é muito complicado, porque pode acontecer isso que vai acontecer. Deus pode estar deixando ele dando corda, vamos usar o termo, né, que a gente usa, dando corda para ele se enforcar. Mas vai chegar um tempo que Deus vai exercer sua justiça, e aí não tem desculpa, não tem perdão, não tem mais nada, é só a decisão de Deus. Então é importante que a gente entenda isso. Para líderes, para pastores, o cuidado deve ser redobrado, porque a gente não pode violar a adoração, a gente não pode violar o
o culto, a gente não pode violar as ofertas, no sentido de oferta, quando você vai ofertar a tua adoração, achar, é para mim. Esses dias a gente estava até conversando, eu tenho um grande medo que eu tenho, é quando eu vou pregar e as pessoas se convertem, ou as pessoas vêm à frente, ou as pessoas choram. O meu grande medo é eu achar que as pessoas estão vindo ali por minha causa, estão vindo ali porque eu preguei bem, estão vindo ali porque a mensagem foi boa. Não foi, irmãos, eles estão vindo ali por causa de Cristo, eles estão vindo ali por causa da palavra de Deus. Então meu maior medo é violar isso. E os filhos de Eli violavam isso, eles traziam a adoração para eles traziam a oferta dos irmãos de sacrifício, que era para Deus, para eles, usufruíam disso. Um exemplo mais clássico disso, por exemplo, aqueles irmãozinhos que com muito sacrifício dão sua oferta. Aí um pastor que não tem diretoria, que resolve tudo sozinho, aí ao invés de pegar o dinheiro e cumprir com as suas obrigações, não, ele pega o dinheiro da igreja e compra carro luxuoso, casa, mansão, e aí a igreja está sofrendo, tem irmãos passando fome, tem irmãos com problemas. E isso são erros sérios que não eram para acontecer, mas que acontecem. Por quê? São violações à adoração, se apropriando de coisas que não são suas. Né? Então é importante a gente aprender com os filhos de Eli, nos erros do filho de Eli. Então eles foram avisados, pelo pai: olha, a situação vai ficar difícil, vocês vão estar numa dificuldade tremenda, mas vocês estão escolhendo a vida que vocês estão levando. E aí o que acontece? A partir do verso 27, no capítulo 2, vem a profecia contra a casa de Eli. A profecia contra a casa de Eli é algo terrível. Olha o que o texto diz. E veio um homem de Deus a Eli, um profeta, e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre de todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel? Preste atenção aqui. Olha o que o verso 29, na segunda parte, diz. E honras a teus filhos mais do que a mim. Eli, como eu falei lá atrás, quando eu falei agora há pouco sobre Eliana. Eli estava insensível espiritualmente. Por quê? Olha aqui, a resposta está aqui na palavra de Deus através do profeta. Eli honrava mais os filhos do que a Deus. E aí, irmãos, é complicado demais quando você tira Deus do lugar de honra principal da sua vida. Então, quando você adora ou você tem outras prioridades que não é Deus, aí você está com problemas, você está com dificuldades. Então, o profeta está dizendo: você honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do povo de Israel. Ou seja, ele se aproveitava das ofertas equivocadas que os filhos violavam. Os filhos violavam as ofertas, violavam o sacrifício, e ele se aproveitava desses erros. Ou seja, era cúmplice do erro dos filhos, era conivente com o erro dos filhos. E é muito complicado quando pais, independente se são cristãos ou não, é muito complicado quando pais se tornam cúmplices. Pais precisam ser administradores, moderadores, precisam ser palavras ponderadas, palavras de correção, de amor, de cuidado. Às vezes tem que ser uma repreensão um pouco mais dura, mas nunca conivente. Pai não pode ser conivente com o erro de filho. Isso vai ser um problema seríssimo para o restante da sua vida e o restante da sua trajetória. Porque ele vai saber que tudo que ele fizer vai ter um pai bobão aprovando ele. Essa semana a gente falando sobre lá a família de ele lá no Casais Saudáveis, eu lembrei daquele caso do índio que foi queimado, né? O índio foi queimado, estava deitado, dormindo, num ponto de ônibus.
e pensaram que era um mendigo, como se isso fosse valesse, né, para fazer isso, e queimou o índio, né? Botaram 4 rapazes, botaram fogo no índio. Já tem um tempo isso. E na época, quando os meninos rapazes foram presos, o pai foi e abraçou meu bebê, um galalau já de 20 e poucos anos. Meu bebê, ou seja, o pai, em vez de ficar chateado, ele não estava chateado pelo que o filho fez, ele estava chateado pelo filho estar preso. Que mesmo com tudo que o filho fez, se o filho não fosse preso, o pai estava feliz. Então, assim, essas coisas, essa conivência, ela tem que sair do nosso meio. Você não pode ser conivente com o erro dos seus filhos. Eu não posso ser conivente com o erro do João. Achar bonitinho ele errar. Ele pode, se ele num sentido de tentando acertar, tá fazendo alguma coisa, tá tentando acertar, aí é outra história. Agora, ele pegou a merendeira do colega e trouxe dentro da mochila. Filho, você é esperto, hein? Você é bom. Não pode. Então não tem cabimento isso. Então o profeta está sendo duro com Eli, dizendo, olha, Deus está me trazendo aqui para dizer para você que você está dando apoio a tudo que seus filhos fazem. Você está sendo cúmplice, conivente do erro dos seus filhos. Portanto, diz o Senhor de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Isso é muito importante, porque tem muita gente que acha que Deus vai cumprir as suas promessas independente daquilo que você faça. Eu sendo bom ou sendo ruim, Deus cumpre promessas, Deus cumpre propósitos. Não é bem assim. Olha o texto. Verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa, a casa de Eli, e a sua descendência andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Irmãos, o compromisso de Deus conosco vai até o nosso compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com Deus, Ele tem compromisso comigo. A partir do momento que eu não tenho mais compromisso com Deus, eu estou quebrando a aliança, Deus não tem mais compromisso comigo. Foi isso que aconteceu com Eli. Eli tinha promessa, e você vai ver depois, quando você começa a estudar a família de Eli, Eli é da família de Itamar, filho, da linhagem de Itamar, filho de Arão. Né? Arão era o sacerdote, teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar. A linhagem de Eleazar permanece, a linhagem de Itamar é a linhagem de Eli. E ao longo da história você vai perceber, você percebe que a linhagem de Eli é completamente eliminada, né? Não tem mais sacerdotes da linhagem de Eli no povo de Israel. Daqui a pouco todos eles vão morrer e não vai ter mais ninguém, só fica a linhagem de Eleazar. Deus cumpre a sua palavra na vida de Eli, mas por quê? A palavra de Deus não era essa. A palavra de Deus é que eles permaneceriam eternamente. Mas pelo fato de estarem violando a adoração, violando o seu cargo, de estar infringindo regras acerca de que eles não poderiam infringir, principalmente sendo sacerdotes, Deus não tem mais compromisso com ele. Então a honra de Deus, a bênção de Deus, vem para todos aqueles que o honram. Está aqui. Para os que honram, honrarei, mas os que me desprezam serão envilecidos, ou serão desprezados. Então, quando eu tenho um compromisso com Deus, e a partir do momento que eu começo a fraquejar, e eu começo a violar esse compromisso com Deus, Deus automaticamente também deixa de ter compromisso comigo, porque eu quebrei a aliança com Ele, eu quebrei esse compromisso. Então tem muita gente que acha que Deus é bom e Deus e Deus vai aceitar tudo de ruim que eu faça. Se eu parar de ir à igreja, Deus é bom porque Ele vai me sustentar. Não é bem assim. O compromisso de Deus é com aqueles que têm compromisso com Ele. A partir do momento que eu não tenho mais compromisso com Deus, eu vivo debaixo da permissão de Deus. Ou seja, eu estou vivendo o meu caminho já permitido por Deus. Mas as bênçãos do Senhor eu não vivo mais porque eu não tenho compromisso. Deus não tem mais compromisso comigo por causa de quem? Por minha própria causa.
por minha própria culpa. Então eu preciso entender isso, eu preciso estar atento a isso. Ok? É isso que o profeta fala para Eli. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum na tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu não te desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá. Olha a promessa de Deus para a vida de Eli. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobreviverá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. A promessa de Deus, Ofni e Finéias morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto de tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão. Dirá, rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal para que me possa comer um pedaço de pão. E olha o nível da punição de Deus para Eli. A punição para aqueles que são líderes, que violam a adoração, que violam suas regras, que violam a palavra de Deus, é muito dura. E olha a punição de Deus para Eli. Não ia ter, os filhos iam morrer, ia levantar para ele um sacerdote fiel. Sacerdote fiel, ou seja, Eli era um infiel no seu sacerdócio. A infidelidade era uma marca de Eli no seu sacerdócio. Isso é muito sério. Deus não tem compromisso com infiéis, Deus não tem compromisso com aqueles que desobedecem a sua voz, a sua palavra. Durante a história do povo de Israel, a linhagem de Eli foi dizimada, ficando somente a linhagem de Eleazar, filho de Arão. Eli era descendente de Itamar. No 1 Samuel capítulo 4 vem a tragédia, a morte de Eli, que foi uma tragédia porque, da forma como aconteceu. Havia uma guerra entre Israel e os filisteus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, carregavam a arca. E a arca era sinal da presença do Senhor. Só que eles usaram a arca de maneira irreverente. Eles estavam perdendo a guerra, e aí eles foram lá buscar a arca e levaram a arca e disseram assim, não, com a arca a gente vai vencer. Mas o problema é que eles não tinham atitudes para que Deus os fizesse vencer as batalhas. E aí eles acham que carregando a arca, eles iam vencer só pelo fato de estar carregando a arca. Eu vou te dar um exemplo clássico, claro, para você entender. Quando eu tenho compromisso com Deus, eu posso passar por um lugar perigoso, que Deus vai me guardar e eu não ser assaltado. Mas a todo aquele que tem medo, que precisa passar por um lugar perigoso, tem medo, o que ele faz? Vou levar a Bíblia debaixo de braço, a Bíblia não vai me assaltar. Isso é o que eles fizeram. A gente está perdendo a guerra aqui. Em vez de eles terem compromisso, eu tenho certeza absoluta, se eles tivessem compromisso com Deus, eles precisariam levar a arca que eles venceriam a batalha contra os filisteus. Não precisaria da arca. Mas como eles estavam perdendo, porque eles não tinham compromisso com Deus, eles achavam que pelo simples fato de estar a arca ali, e Deus daria a vitória. Não é assim que as coisas acontecem. Essa é a religiosidade que a gente tanto prega contra. Tanto prega contra. É o cara que passa a semana toda bebendo, fumando, com um monte de mulher. Mas chega no domingo, vai ao culto e está liberado, está salvo, está liberado. Está perdoado. Aí na semana seguinte faz a mesma coisa. Aí quando está com problema, vem para a igreja. Quando o problema passa, sai da igreja. É isso que eles estão fazendo aqui com a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, eles levaram a arca para a guerra, de maneira errada, de forma irreverente. Israel foi derrotado e os filhos de Eli foram mortos. E o pior, os filisteus levaram a arca. Eli, em casa, com o coração apertado pela arca, está na guerra, ao receber a notícia ruim, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, ao saber o que estava acontecendo e ao ver o seu sogro morrer da forma como morreu, botou o nome do filho, entrou em trabalho de parto
e teve um filho e chamou de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel, lá em 1 Samuel capítulo 4, verso 21. Verso 21. Vou ler aqui, a morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que fazendo ele, a partir do verso 18, e sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, e porquanto dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, nem respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Então, eles levaram a arca, perderam a guerra, foram mortos. Os filisteus, os inimigos, levaram a arca embora. Ao saber da notícia, Eli cai para trás, quebra o pescoço, morre. A sua nora, ao saber de tudo isso que estava acontecendo, entra em trabalho de parto, tem o seu neném e bota o nome dele de Icabô, que significa a glória de Deus, foi-se a glória de Deus de Israel. Eli ficou marcado de forma negativa. Ele nos ensina que precisamos amar e zelar pelo reino de Deus e jamais sermos omissos com o pecado. Então eu quero agora finalizar, para a gente poder caminhar, nós estamos aí mais uns 10 minutos. Quais são as lições que nós temos, que precisamos aprender nesta manhã acerca da família de Eli? Primeira lição. Isso vale para muitos filhos que estão ouvindo, que estão vendo ou que vão ver esse vídeo depois. Deus tem filhos e não netos. Vou repetir. Deus tem filhos e não netos. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa reconhecer a salvação em Cristo Jesus. O filho do pastor precisa entender que Jesus é a salvação dele. O filho do diácono precisa entender que Jesus é a salvação dele. O filho ou a filha da líder das senhoras, líder das mulheres, líder dos jovens, líder do ministério infantil, todos nós precisamos entender que precisamos de Jesus. E cada um precisa exercer a sua fé. O filho não pode querer ser crente na fé do seu pai ou da sua mãe. Você, como crente, se você quer ser filho de Deus, você precisa exercer a sua fé. Os filhos de Eli achavam que seriam salvos por causa do pai, né? Por causa da fé do pai, quando na verdade nem o pai tinha tanta fé assim. Então é importante que os filhos entendam, os nossos filhos, filhos de crente, entendam que precisam caminhar com Cristo também. Que não eu vou ensinar, eu vou dar exemplo, mas na hora da verdade, quando a gente na nossa igreja fala, a igreja batista fala na hora da idade da razão, quando eles têm a plena noção daquilo que é certo e que é errado, eles precisam decidir que caminho vão seguir. Eles precisam decidir que caminho vão andar. Então, qualquer um que esteja na igreja, que tem seus filhos, entendam, repito, a gente ensina o caminho, a gente dá exemplo, porém, na hora da verdade, quando eles já tiverem entendimento, são eles que têm que ter o pleno entendimento da verdade. São eles que têm que entregar a sua vida a Jesus. Eu já vi alguns pastores celebrando o fato de os filhos adolescentes aceitarem a Jesus nas suas igrejas. Isso é necessário. Não necessário de ir à frente, mas é necessário declarar que é filho de Deus. É necessário declarar que está entregando a sua vida a Jesus. Lá em Romanos fala, se confessares com a sua boca, se creres no teu coração e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então todos nós precisamos fazer essa declaração. Todos nós precisamos crer no coração e com a nossa boca confessar Cristo como Salvador. Então Deus tem filhos,
não netos. Então, se você é filho de crente, ou você está me assistindo aí, que está com filho, você precisa entender. A gente já trabalha com os nossos filhos, que eles vai chegar um momento que eles vão precisar se declarar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ok? Não tem como andar na fé do pai. Não tem como andar na fé da mãe. Né? Eu sou crente por causa da minha mãe. Tudo bem, mas olha, a minha mãe ora, a coisa acontece. Você está colocando a sua salvação na conta da oração da tua mãe, na oração do teu pai. Você precisa ter esse relacionamento íntimo com Deus, porque Ele sim, é Ele que pode te dar salvação. Então, a gente encaminha, mas na hora da verdade a escolha é sua. Né? Os filhos de Eli, eles escolheram viver longe de Deus, longe da presença de Deus, longe da palavra de Deus, e pagaram caro por isso, mesmo o pai sendo sumo sacerdote. Então, tem muitos filhos de líderes, filhos de pastores que estão sofrendo porque não entenderam o ministério do pai, não entenderam a luta dos pais, não entenderam o que Cristo queria para a vida deles, estão dando uma de rebelde aí, envergonhando o ministério em nome dos pais. Deus vai cuidar deles, Deus vai cuidar dessas vidas, Deus vai cuidar dessas pessoas, assim como fez com os filhos. Pastor, você está botando medo? Não estou botando medo, estou sendo bíblico. Foi assim que Deus fez com os filhos de Eli. Foi assim que Deus fez. Né? Quando Roboão, filho de Salomão, fez a mesma coisa, em vez de ouvir o conselho dos sábios, foram ouvir o conselho dos insensatos, a coisa desgringolou totalmente, Israel se separou, foi um caos. Ou seja, Roboão não seguiu, apesar de Salomão no final da sua vida foi muito mal, mas ele não seguiu, por exemplo, a fé do avô, Davi. Já Timóteo foi criado pela sua avó, pela sua mãe e seguiu o caminho. Ou seja, cada um precisa escolher a sua história. Ninguém vai pegar diante de Cristo no tribunal, né, nos últimos dias, quando Cristo chamar toda a sua presença. Ninguém vai falar assim: eu não fui crente por causa da minha mãe, ou eu fui para a igreja por causa da minha mãe. Não, senhor. Então, eu não te conheço. Se você for para a igreja por causa da tua mãe, não te conheço. Se você era crente por causa da sua mãe, porque tua mãe te arrastava, porque teu pai te arrastava, não te conheço. Eu conheço aqueles que são fiéis. E você precisa, como filho, tomar essa decisão diante de Deus. Eu preciso chegar lá e falar: Senhor, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor, eu quero entregar minha vida a Ele. Mas meu pai é isso? Não interessa. Meu pai pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, pode ser o que for. Mas eu estou assumindo meu compromisso com Cristo. E eu assumo a minha responsabilidade por ser filho de Deus e tomar essa decisão. Segunda coisa, jamais podemos fazer vista grossa para o pecado. O profeta foi bem firme com Eli. Eli fazia vista grossa. Deus chama Eli de infiel. Então ele falou assim: vou botar um sacerdote fiel aqui. Porque Eli não estava sendo fiel. Eli se aproveitava das ofertas e do pecado que os filhos cometiam. A gente não pode fazer vista grossa ao pecado. Eu não estou dizendo que pai e mãe tem que ser carrasco, que pai e mãe tem que ser um tirano que vai espancar todo dia porque o filho não quer ir para a igreja. Não é isso não, irmãos. Porém, você não pode compactuar com o erro. Se a gente quer uma sociedade, eu falei isso domingo à noite, se nós queremos uma sociedade melhor, a gente tem que corrigir os nossos filhos, corrigir a nossa família, naquilo que precisa ser corrigido. Aquilo precisa ser corrigido. E aí, a gente não pode fazer vista grossa para o erro, a gente não pode fingir que não está nada acontecendo. A gente não pode achar que, que foi erro dele. Não, vai, se conserta. Se conserta o erro, se faz a coisa certa. Então, a gente não pode fazer vista grossa ao pecado, fingir que nada está acontecendo. Se está acontecendo, precisa ser consertado. Pecado gera pecado, abismo gera abismo, e essa bola de neve daqui a pouco vai explodir, e você daqui a pouco não tem mais o que fazer, não tem mais segurança, você não tem mais a sua casa, você não tem mais seus filhos não querem mais saber de Cristo, porque você está sendo conivente com o erro. Corrija, por mais dolorido que seja para você, toque em feridas, fale aquilo que precisa ser dito, se incomode. Né? É melhor você falar em excesso do que você falar por omissão, ou você não falar por omissão. Então fale, peça explicações, mostre que você está preocupado, mostre interesse,
mas não faça vista grossa para o pecado. Ah, meu filho já é mais velho, adulto sim, ele já é adulto, mas você vai lá, exerce seu papel e fale. Meu pai está no erro, vai lá como filho, com todo respeito, pai, eu acho que isso está errado, por causa disso. Não podemos ser coniventes com o erro, não podemos ser coniventes com o pecado.